Agora vamos falar com a Beatriz Manfredini, porque os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e de Goiás, Ronaldo Caiado, criticaram a PEC da Segurança Pública e também o governo Lula. Vamos falar com a Beatriz Manfredini. Beatriz, é com você. Oi, Vitória. Oi, Márcia. Boa tarde para vocês, para todo mundo que nos acompanha aqui em tempo real. Eles estiveram em Brasília hoje, né? Aliás, numa audiência sobre a PEC da Segurança Pública, que acabou agora há pouco, não tem nem 10 minutos. Os governadores foram convidados para participar dessa discussão, porque o presidente da casa, Hugo Motta, quer votar o projeto já na próxima quinta-feira. E de manhã, aqui, durante a programação da Jovem Pan, eu já tinha adiantado o tom do discurso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que ele iria pedir por um endurecimento de penas, aí dizendo respeito, então, à progressão de penas de facções e organizações criminosas e também um endurecimento para menores infratores, pensando ou em redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, como também maior tempo de internação para esses menores infratores como possibilidade. A fala dele foi realmente nesse tom. O governador chamou a PEC da Segurança Pública de cosmética, ou seja, uma PEC que foi colocada ali para agradar de alguma forma a população, justamente para que as pessoas se sentissem mais seguras, mas que na prática não muda efetivamente nada. Foi isso que ele quis dizer com isso. A gente separou um trecho, inclusive, dessa fala inicial dele na Câmara dos Deputados. Vamos acompanhar. A gente percebeu logo de cara, Ronaldo Caiado, que a PEC era cosmética, que ela não resolveria os problemas. Porque, na verdade, simplesmente o que ela estava fazendo, deputado Mendonça Filho, era elevar ao status de emenda da Constituição aquilo que já está previsto na lei única, na lei do Sistema Único de Segurança Pública, a lei do SUSP. Isso significa que o Estado brasileiro está admitindo que a lei do SUSP não pegou, que a lei do SUSP fracassou. E aí, é um clássico no Brasil, se a lei do SUSP fracassou, eu tenho que levar isso ao status constitucional para tentar dar envergadura, para tentar fazer pegar. Isso não faz o menor sentido. O governador defendeu, portanto, mudanças no texto que veio do governo federal. Inclusive, durante a semana, ainda serão ouvidas outras pessoas, como o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Tarcísio também rebateu críticas, disse que foi questionado sobre a segurança no estado de São Paulo, citou índices menores de violência no estado, citou também o fim da Cracolândia e fez críticas ao governo atual. Mas então, de maneira geral, pediu um endurecimento dos textos. Mais cedo já tinha falado que Tarcísio vê essa aprovação, o andamento da PEC como uma oportunidade para endurecer, então, penas nesse sentido, para modificar exatamente a legislação. Já Ronaldo Caiado, governador de Goiás, também fez críticas ao governo atual, disse, inclusive, que se os governadores e a segurança não levantarem uma bandeira no ano que vem contra o PT, nas palavras dele, será implantado o narcotráfico. E fez outras críticas à gestão atual, principalmente no que diz respeito à segurança pública. Como eu disse, a audiência acabou agora há pouquinho, há mais ou menos 10 minutos, por volta aí das 2h20 da tarde. Vitória e Márcia. Obrigada, Beatriz Manfredini, pelas suas informações. Todas, inclusive, estão no nosso site, no jovempan.com.br, na coluna da Bia Manfredini. Todo dia tem um bastidor exclusivo por lá. Agora vamos chamar os nossos comentaristas para a gente avaliar aí essa situação. Tarcísio e Caiado, Deise, o que a gente entende é que quando essa PEC se tornou aí, realmente pública, vieram muitas críticas, por parte do governo, por parte ali também teve a situação do PL antifacção, também que foi uma disputa grande. Você acredita realmente que eles vão manter essa força dizendo que é só para inglês ver? Ou eles pretendem arrumar, de alguma forma, colocar alguns pontos para melhorar a PEC da segurança? Porque o que a gente quer não é a articulação política, a gente quer a melhora realmente da segurança pública, né, Deise? Pois é, Márcia, mas a melhora da segurança pública, com certeza, ela não virá com essa PEC. A PEC falha em muitos pontos, ela realmente acaba centralizando no governo federal e deixa conta para os governos estaduais. E um dos grandes problemas de segurança pública no Brasil é porque a gente não consegue integrar a federação, os estados e os municípios. E essa é uma das maiores críticas dos governadores. A política ela é método, não é caos. É óbvio que a gente sabe que isso vai ser uma pauta
para as eleições presidenciais do ano que vem. Mas, para além disso tudo, a crítica tanto do Tarcísio quanto do Caiado, ela faz muito sentido, sim. Porque, se a gente for olhar um pouquinho em retrospecto, Márcia, a gente teve o governo Lula 1, Lula 2, Dilma 1, um pouco de Dilma 2 ali, e a gente tem agora o governo Lula 3. As possibilidades para apresentar um projeto de segurança viável para o Brasil, e a gente tem que lembrar que a primeira CPI de narcotráfico ela foi feita em 1999, ou seja, esse não é um tema novo no Brasil. A gente está em 2025 e ainda não consegue resolver esse problema. Então, me parece que existe uma má vontade, e eu concordo com o Tarcísio, sim. A PEC da segurança ela é muito mais cosmética do que eficiente, porque ela não apresenta uma solução, ela está centralizando no governo federal. Então, para o Brasil resolver o problema da segurança pública, Márcia, ainda vai demorar muito tempo, não vai ser com essa PEC e não vai ser nesse governo. Obrigada, Deise. Agora eu estou analisando aqui, Bellucci, que o próprio relator da PEC, segundo a gente tem visto na imprensa, o deputado Mendonça Filho também faz críticas ao texto original, que é do governo Lula. E ele já adiantou que vai fazer uma série de alterações. Na sua análise, quais são os principais pontos que precisam ser revistos dessa PEC, Bellucci? Olha, Márcia, com relação à PEC, alguns pontos são interessantes, como a questão da polícia, as guardas civis virarem polícias ostensivas efetivas. Existem pontos positivos, mas é evidente que qualquer crise que acontece no Brasil, a resposta dos governantes é apresentar uma nova lei ou uma nova PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, que ela é muito mais sonora e tem um efeito midiático muito maior. Agora, essa questão de concentrar poderes na União ou criar critérios para que sejam feitos os repasses do Fundo de Segurança Pública para os estados, tudo isso é mais centralização. O ideal da PEC seria descentralizar, deixar as polícias atuarem, que é o que está na Constituição do Brasil, que nós somos uma federação, que os estados têm autonomia. Agora, tudo acaba virando uma PEC. Então, o ideal seria, como o Tarcísio colocou, endurecer as penas, diminuir essa progressão de regime ou mesmo acabar com a progressão do regime. E no final ali, o que ficou bem claro é que o ideal, né, essa construção entre os governadores pode ser a construção mais forte para uma oposição efetivamente forte para enfrentar o Lula na próxima eleição. Essa união, isso sim pode gerar uma oposição forte. Agora ali na Câmara dos Deputados, certamente o que vai ter muita disputa eleitoral e pouca solução. Isso já está claro. E se deixar, eles vão empurrar isso até para bem perto da eleição, para cada um fazer o seu discurso, usar o seu recorte e colocar esse recorte para a disputa eleitoral. E sobre, você falou aí do federalismo, né? O próprio Mendonça Filho disse: eu sou um federalista, eu sou uma pessoa que respeita os pressupostos da Constituição, que põe a autonomia dos estados como base para a coordenação da segurança pública. A PEC invade a autonomia dos estados, isso é uma cláusula pétrea e será alterada, disse o parlamentar. Então ele já está sentindo essa pressão por parte dos governadores e o texto deve sim ser alterado. Obrigada pelas análises.